Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos lá para mais um dia aqui na presença do Senhor. Já estamos no capítulo 6, né? Quem está entrando nesse vídeo aí, que é novo, que vai entrar aí nesse vídeo, estamos com o propósito de ler os Salmos, de ler o livro de Salmos, tá bom? Já estamos no 6º capítulo hoje, tá bom? Então, se você quer, deseja, né, fazer esse propósito junto comigo, né? Se você caiu hoje aqui nesse vídeo, né? É o primeiro vídeo que você está assistindo e você quer fazer, não tem problema, tá bom? Se você quiser voltar lá, que ainda dá tempo, né? Que tá pertinho, lá do primeiro capítulo, vai lá no canal, tá bom? Vai lá no canal e começa do primeiro capítulo, se você quiser fazer esse propósito. E se você preferir, começar daqui do 6, tá bom? Mas é importante você fazer do primeiro, tá bom? Para nós não perder nenhum capítulo aqui, amém? Senão às vezes, né, fica faltando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, ele é bom, Deus, ele é misericordioso, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo ele é bom. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá para mais um capítulo hoje, amém? Davi recorre à misericórdia de Deus. Davi recorre à misericórdia de Deus. Salmo de Davi para o cantor Mó, Ginote sobre o Seminite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ficou escuro, né? Glória a Deus. Então vamos lá para a hora. Que diz assim o primeiro versículo. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas a tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem é que vai te louvar? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite inundo a minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e estão envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Glória a Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Aleluia, Jesus. Porque Davi aqui ele está reconhecendo, né? Que nós, os seres humanos, somos falhos, somos fracos, né? Então, o nosso socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro é o Senhor, né? E quando nós se sentimos fracos, se nós recorrer ao Senhor Jesus Cristo, ao Pai Todo-Poderoso, ele é fiel para nos ajudar, porque é a misericórdia dele e a graça dele dura para sempre. Aleluia, Jesus, né? E às vezes nós pensamos que nós sozinhos vai se curar. Aleluia, Jesus, mas bem-aventurado aqueles que choram nos pés do Senhor, porque eles serão consolados. Bem-aventurados, porque eles sofrerão perseguições, porque ele vai ter o galardão dele, está lá em Apocalipse, né? Bem-aventurados somos nós, né? Então toda a nossa perseguição, nossa angústia, a cura, se nós recorrer ao médico dos médicos, ao juiz dos juízes, ao Senhor dos senhores, meus irmãos, aleluia, Deus ele pode fazer tudo, né?
Olha, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Aleluia. Quando eu falo de ossos aqui, é a inveja, é o espírito da inveja. Quando eu vejo ossos aqui, esses ossos aqui, a Bíblia fala que a inveja, ela corrói os ossos, né? Ela corrói os ossos. Então, a inveja, o ódio, a perseguição era tão grande para com Davi. Aleluia, Jesus era tão grande que até os ossos deles estão perturbados. Aleluia, Jesus. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Salva, Senhor, por tua bondade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem é que vai te louvar? Então, o próprio Davi aqui está reconhecendo a fraqueza dele. Aleluia, Jesus, porque muitas das vezes vem a opressão, vem aquele dia ruim, vem aquela tristeza, né? Causado pelo inimigo. Porque o inimigo, ele se alimenta de tristeza. O inimigo se alimenta de bagunça. O inimigo se alimenta de medo. Aleluia, Jesus. E ele quer colocar isso. Aleluia, Jesus, em nós, né? E ele fala, Senhor, ainda que eu esteja morto, né? Eu estou morto, como é que eu vou te louvar? Na morte, como é que eu vou te louvar? Então, Sara, cura-me, aleluia, Jesus, não é? Aleluia, Jesus, porque o Senhor é a esperança, né? Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem é que vai te louvar? Já estou cansado do meu gemido, toda noite inundo a minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, estão envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. Aqui ele faz uma queixa, aleluia, porque a opressão maligna, meus irmãos, não é brincadeira. E se não for o Senhor, se não for o sangue dele para nos colocar de pé, né? Nós, seres humanos, não aguentamos essa força maligna, né? Apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Você vê aqui que quando ele fala, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, aleluia, Jesus é o ínico, né? Quem é o ínico? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai? Aleluia, é o próprio inimigo das nossas almas, né? O diabo e Satanás, o que engana todo mundo, porque ele é mentiroso, né? Ele é iníquo e não há salvação para ele, né? Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, aí ele já vem afirmando aqui, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Olha só a certeza que ele teve aqui, que Jesus já ouviu, sabe por quê? Porque quando nós recorremos à misericórdia do Senhor, aleluia, como aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou nas vestes, saiu virtude do Senhor Jesus Cristo, saiu virtude do Espírito Santo, do próprio Deus, saiu virtude e ela sentiu aquele sangue estancar. E quando ela sente aquele sangue estancar, aleluia, Jesus. Então, é a oração aqui que Davi está fazendo, conversando, mas ele já tem a certeza que Deus já respondeu. Olha, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor, olha só, aí, aqueles dois pontinhos, ó, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, aleluia. Viu? A certeza aqui, ó, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Olha aqui, ele coloca aqui um ponto ele está exclamando, né? Ó, o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se, perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Aleluia, Jesus, porque envergonhados são todo aquele que deposita
aleluia, sua confiança no maligno, na astúcia, na mentira, na trapaça. Aleluia, Jesus. Não tem aquele ditado que fala que a mentira, ela só reina, ela vai reinando, mas quando a verdade chega, aleluia, Jesus, quando a verdade chega, ó, a mentira, meus irmãos, ela não prevalece. E quando a verdade, o próprio Deus, o Espírito da verdade que nos cura, que nos liberta, aleluia, Jesus, ele vai no mais profundo ali da alma, dos ossos, da medula, aleluia, Jesus, porque a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, ela faz ali, ela transpassa ali entre os ossos e a medula, aleluia, Jesus, é Ele, é o Espírito Santo, aleluia, Jesus, que quando Ele chega lá dentro do nosso coração, toda a mentira, né? Toda a mentira, aleluia, Jesus, Ele vai queimando, aleluia, Jesus, a mentira, é o fogo consumidor, aleluia, quando o fogo consumidor, ele consome ali a mentira que se transforma em cinzas. É ela, porque ele é a própria cinzas. Deus reduziu, ele é a própria cinzas, e das cinzas ele nunca mais voltará. Aleluia, Jesus. As cinzas, ela pode cobrir, nós podemos cobrir, reconhecer que nós somos falhos. Aleluia, Jesus, não é? Porque Jó ali reconheceu, ele se colocou cinza no seu corpo, aleluia, suplicou. É como Davi aqui naquela época, né? Quando as pessoas entravam em jejum, entravam em súplica, eles se vestiam de saco, ele colocava, se melava de cinzas para mostrar ali que nós, sem Deus não somos nada, sem o nosso Consolador não somos nada, sem o nosso Salvador não somos nada, né? Aleluia, Jesus. Mas quando nós confiamos no nosso Criador, quando nós crê que Ele, aleluia, é o nosso Pai, e nós entregamos a nossa vida, os nossos passos a Ele, meus irmãos, aleluia, Jesus, Ele vai, ó, limpando ali as cinzas. É Ele que coloca a roupa novas em nós, né? Então, eu repito a dizer, é dia após dia, é dia após dia, como aquele caso, né, do tanque de Betesda. Você viu que naquela época os judeus, ele construiu esse tanque perto da porta das ovelhas. Era uma casa chamada de misericórdia. Aleluia, Jesus. Porque o que estava em festa, porque naquela época, quando Jesus foi lá curar aquele paralítico de Betesda, estava tendo festa, meu irmão. Estava tendo festa lá na casa do Senhor. Aleluia, Jesus, está tendo festa próximo. E esta casa ficava perto da porta das ovelhas. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala que Ele é a porta. Aleluia, Jesus. Ele fala que Ele é o pastor, Ele é a porta, Ele é a palavra, Ele é a vida. Aleluia, Jesus. E Jesus sabe da missão dele, né? Jesus, ele é a porta das ovelhas, e ele quando vai lá, aleluia, Jesus, antes dele ir lá, perto daquela porta das ovelhas, e ele vê que está faltando uma ali, meu irmão, que está lá na casa da misericórdia, esperando o mover das águas, esperando a cura, esperando ali o agitar do Espírito Santo, esperando ali o mover das águas, né? Para todos ali ser curados, a casa de misericórdia. Então, quando nós fala, né? Jesus, ele deixa lá as 99 no aprisco e vai atrás daquela uma que está fora, que está doente, que está fraco, que está aqui fraco, como o próprio Davi está dizendo aqui.
E mesmo nós, na casa da misericórdia, eu estou falando casa, eu estou falando aqui casa de misericórdia, porque Deus, mesmo nós dentro da casa, né, do Senhor, Ele é a misericórdia. Ele é a graça, a misericórdia dele que nos alcança, que nos cobre com toda a sua graça. Não é verdade? Então a sua misericórdia e graça e benignidade, porque Ele é bom. Aleluia, Jesus. E Davi estava reconhecendo aqui que sem Deus ele não é nada. Estavam muitos inimigos aqui. E quando vem muitos inimigos, meu irmão, nós se sente fraco. Nós não podemos, né? Daniel, quando ele aplicou a fazer um propósito para o Senhor, aleluia, Jesus, que durou 21 dias, né? Daniel recorreu ao próprio Deus também. Aleluia, Jesus. Ele foi pedir misericórdia para o povo. Ele foi pedir misericórdia. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Aleluia, Jesus. E olha, quantos inimigos se levantou até para impedir os anjos do Senhor vir falar com Daniel. Aleluia, Jesus. Mas quando Deus vê que Daniel ele não desiste, porque não foi um propósito de 21 dias, ele não colocou 21 dias para fazer de propósito. Ele aplicou o coração dele para até Deus responder, até Deus ter misericórdia. Só que no primeiro dia que ele aplicou a orar ao Senhor, Deus ouviu. É o caso daqui do próprio Davi. No próprio Davi está falando e ele já está afirmando que Deus já ouviu. Aleluia. Só que o inimigo, ele é astuto. Aleluia, Jesus. Saiba que esse mundo natural existe o espiritual também, né? Então, o primeiro dia que Daniel aplicou o coração dele a orar, a suplicar e pedir misericórdia para o Senhor, no primeiro dia Deus ouviu e mandou anjos. Ordenou anjos para lá falar com Daniel. Mas as espirituais, as hostes do mal, impediram os anjos. Então Daniel, ele não desistiu. Ele foi ali, ó, que durou 21 dias. Então foi preciso o próprio anjo Miguel, o arcanjo Miguel, ele descer, porque ele é o mais poderoso, ele é o todo-poderoso. É no caso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, ele manda anjos a nosso favor, ele manda, aleluia, Jesus, mas quando ele quer, aleluia, que foi o caso ali do tanque de Betesda, ele próprio foi lá na casa da misericórdia e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia, Jesus. Então é isso que Deus está falando aqui. Olha só o que uma opressão maligna ela faz. Ela causa dor na alma, nos ossos, né? Mas Davi aqui é convicto que Deus já ouviu a oração dele. A fé de Davi aqui está convicto. E envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então aqui eu creio que a virtude aqui do Espírito Santo do Senhor já tomou posse, aleluia, de Davi aqui. E olha o que ele diz aqui no 10. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Oh, glória a Deus, aleluia. Então essa é a autoridade que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele quer nos dar. Ele quer nos dar autonomia. Autonomia, reconhecendo que ele é o maior, que é ele que faz tudo. Aleluia, mas ele quer nos usar, ele quer dar a autoridade dele para mim e para você. Porque o próprio Davi, ele recorreu ao Senhor. Ele recorreu aqui prostrado ao Senhor, de joelhos ao Senhor. E quando ele sente a virtude do Espírito Santo, a virtude do Senhor no corpo dele,
Eu creio que ele se levantou, aleluia, Jesus. Olha, o Senhor já ouviu a minha oração. Aí ele já se trocou, colocou umas vestes novas, aleluia, Jesus. E colocou, aleluia, a autoridade que o Senhor colocou nas mãos dele. Aleluia, Jesus. E dizendo que ele é amado. Então Deus está falando para nós que nós somos amados, né? Que nós somos filhos. Então todo aquele que pede, recebe. Tem gente que recebe que nem pede, né? Mas é a oração de um pai, a oração de uma mãe, a oração de uma pessoa que está orando por você. Porque Davi aqui, ele tinha muitos inimigos, mas eu creio também que tinha muitos amigos. E o próprio amigo, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, não abandona nunca. Quando nós temos o Senhor Jesus Cristo como um amigo, aquele que nós vai ali conversar com ele, tenha certeza que ele é o verdadeiro amigo que não vai soltar a nossa mão, jamais. Então vamos se lançar neste amor. Vamos se lançar no amor do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, vamos, porque Ele é tudo para nós. Ele é a porta das ovelhas. Ele é, aleluia, a palavra. Ele é a rocha. Então, Davi aqui, ele está reconhecendo, aleluia, que sem Deus nós não somos nada. Sem a misericórdia do Senhor, sem a bondade do Senhor, sem nós ser amigo do Senhor, Ele nos torna a um nada. Porque todos os iníquos, quando fala iníquos, quem é o homem da iniquidade? É o próprio inimigo, né? E quando eu falo próprio inimigo, são aqueles também que faz a vontade dele. Porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai de todas as coisas que faz abomináveis. E todo aquele que pratica as coisas que ele faz é filho do inimigo, é filho dele. Mas nós que estamos confiando no Senhor, somos filhos de Deus. Porque eu confio no Senhor. Então confie no Senhor, porque Ele é o nosso Pai verdadeiro. Amém? Vamos confiar. Eu estou aprendendo também junto com vocês aqui. Olha que exemplo maravilhoso que nós temos aqui de Davi. Aleluia, Jesus, porque aqui ele já é rei, né? Então, é um salmo de Davi para o cantor mor. É uma oração que se transformou em louvor. Aleluia. É uma oração, a oração que é transformada em louvor, oh, glória. Aleluia, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o Deus Jirê, Ele é o Deus Jeová Rafa.